Olá, meus amigos do YouTube, muito bom dia. Tá um frio descomunal aqui no sítio, não tô conseguindo nem ver os morros ali atrás de tanta acirração. Vamos fazer o nosso pós-planejamento. Agora são 7 horas e 26 minutos. Tem, pelo menos tá parecendo que tem uns 8 graus aqui, mas tá um frio maior. Eu sei que tem gente que me acompanha de locais mais frios, mas tá bem frio, tá? Dia 4/7 falaremos sobre o dia 3. Não foi assim tão bom, tem algumas críticas ao... Enfim, tem algumas coisas pra gente conversar, pra gente anotar, tá bom? Vamos começar falando sobre Elfsborg e Hammarby. Entrada que a gente tinha aqui no Punching era o menos 0,25 do Elfsborg, se não me falha a memória. O Elfsborg não teve um domínio da partida. Estatisticamente falando, o Hammarby teve algumas, vamos dizer assim, algumas contundências aqui que não me passaram uma boa confiança. Primeiro, muito mais posse. Não quer dizer muita coisa, mas muito mais posse, muito mais finalização. Uma mais, vai, não vou exagerar. Uma mais. Bem mais escanteio, o dobro de escanteios. Foi uma equipe que criou. Só que a maioria das grandes chances foram para o Elfsborg. Isso explica, obviamente, o fato do Hammarby estar lá embaixo na tabela e do Elfsborg estar lá em cima, né? O aproveitamento do Elfsborg foi muito melhor. Só que dentro de casa você não conseguia se impor, nem em posse, nem nos escanteios, nem eu não vi o jogo, tá? Mas nem, sabe, nas finalizações significa que você não é uma equipe de imposição. Isso significa que é muito mais fácil trazer você para uma possibilidade de gols as próximas vezes do que para uma possibilidade de trabalho a favor, a não ser que a equipe seja muito acessível. E eu acho que não era o caso do Hammarby. O Hammarby é uma equipe que criou perigo, tá? Então, eu deixo esse alerta aqui. Foi uma posição que deu lucro, se eu não me engano, era isso que a gente estava ontem, né? Menos 0,25, mas mesmo assim, para trade eu acho que não deve ter sido um bom jogo, sinceramente falando. Se bem que houve uma aceleração e o gol, né? Então, não tenho certeza. Eu, particularmente, acho que eu não pegaria. Depois, passamos para Mirassol e Ituano. Eu vi boa parte do jogo. Não foi um grandíssimo domínio, para se chamar de massacre, mas as melhores oportunidades foram do Mirassol. Então, eu acho que eu faria novamente, se fosse o mesmo confronto, o 0,25 do Mirassol. Tá? Mirassol teve grandes chances de marcar gol embaixo da trave, teve bola por cobertura no goleiro que ia entrando, que o zagueiro tirou em cima da linha. Então, assim, tudo dentro do esperado, tá? Se tivesse sido um empate, porque o gol do Ituano foi praticamente no último lance, um chutaço de fora da área, golaço. Então, não tem o que fazer, aqui é tomar e ficar quieto, tá? Teria feito novamente, esse empate provavelmente teria dado ali o meio rédeo, mas foi um gol, um chutaço de rara felicidade do Ituano, show de bola. Eu acho que pelo que o Mirassol criou, o Mirassol poderia ter feito pelo menos 2 gols por aqui, então estou tranquilo em relação a isso. Ó, teve 3 grandes chances, teve muito mais finalização no gol, teve mais finalização no geral, tá vendo? Isso aqui não foi uma imposição tão grande, mas foi muito maior do que o Elfsborg, tá? Então, nada de crítica aqui pro Mirassol, passa tranquilo, teria feito novamente essa entrada. Depois a gente vem para News, Old Boys e Gimnasia. Por mais que eu tenha visto crescimento do News depois do segundo gol, onde ele conseguiu já a recuperação, eu não gostei do início, um início muito apático. Uma torcida muito barulhenta, um ambiente muito propício para o News, só que um time muito apático no início. Se tivesse levado, quem levou esse jogo para o live dificilmente pegou esse 0,25. Eu anotei aqui na planilha o menos 0,25 já no pré-live, com uma cotação próxima de 1,63, já estava alta, né? Mas quem veio para trabalhar no live talvez não tenha pego nada aqui, porque o primeiro gol do Gimnasia veio numa situação bem fraca do Nils, né? O primeiro tempo ele foi crescer depois de ter tomado os 2 gols. Já no segundo tempo, aí foi para cima com tudo, mas mesmo assim ainda deu espaço para contra-ataque aqui do Gimnasia, que teve chance de gol. No geral, achei que daria para ter feito de novo essa entrada no pré-live,
mas para trabalhar no live aqui, eu acho que eu teria segurado a mão, talvez eu evitaria tomar esse prejuízo. Foi meio prejuízo que foi empate, né? Ele foi buscar um 2-0, isso é legal. Mas mesmo assim, pelo ambiente, eu acho que foi mais no na empurrância, do que propriamente numa grande qualidade. Inclusive, o Nils teve um gol anulado no finalzinho, estava impedido. Poderia ter dado até lucro, isso falando para Punch, obviamente. Mas acho que falta um pouco mais ali do Nils para as próximas partidas. Eu vou tentar me lembrar, né? A gente pode até fazer uma anotação no final, a gente vai fazer umas anotações. Acho que é uma equipe que poderia ser mais contundente dentro de casa, ter mais imposição na área. Para trade, eu não sei se eu teria feito alguma coisa aqui, sendo bem sincero. Acho que o primeiro tempo, o início fraco do Nils me tiraria alguma vontade. E Goiás e Curitiba foi assim, dentro do esperado do nosso planejamento, o over 1,5. Também cheguei a comentar sobre ambas marcam sim, para quem entrou. Acho que foi interessante. Mas eu preciso fazer algumas críticas ao Goiás e vou precisar fazer algumas anotações e vou levar comigo aqui com a gente para os próximos planejamentos. O Goiás é um time muito fraco, com todo respeito à torcida do Goiás que me acompanha. O Goiás não tem criação. Eu não assisti o primeiro tempo, que foram os gols do Curitiba, foi um golaço do Aleph Manga. O Aleph Manga saiu de Volta Redonda aqui, pertinho da minha cidade. Fez uma campanha muito boa com Volta Redonda. Passe do goleiro direto pro Aleph Manga. Ele encobriu o goleiro do Goiás, driblou um outro jogador e fez um golaço. Tinha dado impedimento, mas o gol foi validado. Ou seja, não houve criação ali. Foi um jogo de muita pobreza na criação. Depois o Curitiba fez o segundo gol de escanteio, tá? E o Goiás, ele foi achar um gol no segundo tempo, naquele bumba meu boi, numa falha do Curitiba, numa falha de saída de bola. O zagueiro foi chutar, chutou errado, chutou para trás, sobrou a bola pro Goiás finalizar, e depois um rebote, o rapaz que tinha acabado de entrar, ele acabou fazendo o gol. Por que eu acho que a gente tem que lidar com delicadeza com esse jogo? Primeiro, era um jogo realmente de 6 pontos, porque o Curitiba estava jogando com uma equipe que provavelmente disputará contra o rebaixamento, e vice-versa, o Goiás também jogou contra uma equipe que está contra o rebaixamento. As duas equipes não têm criação de jogo. Você vê que os gols do Curitiba foram lançamentos, mas ainda assim, no comparativo, o Curitiba teve muito mais chance de gol com qualidade nos pés do que o Goiás. Mesmo depois do 2-1, quando o Goiás estava fazendo uma abafa, o Curitiba levou muito mais perigo. Se você vê os melhores momentos, eu assisti o segundo tempo todo, com sono danado, mas assisti. Se você vê o segundo tempo, mesmo o Goiás fazendo pressão para empatar, foi o Curitiba que levou mais perigo. E quais eram as formas do Goiás chegar? Primeiro, um erro enorme na saída de bola. Sempre tentava sair jogando de trás, mas não tinha uma peça central no meio-campo para distribuir jogo, então ou era lançamento diretamente para os pontas, e a maioria desses lançamentos ou esses passes entre as linhas eram errados, eram interceptados pelas linhas do Curitiba. Cara, eu ficava nervoso, nem no mercado eu tava em relação a trade, mas eu ficava nervoso de ver, caramba, que time sem uma peça, sem um cara para chamar jogo, sabe? Não se apresentava. E o Goiás, a maioria das chances era o quê? Cruzamento para a área e vamos que vamos, né? Vamos ver, e não ganhou quase nada de cabeça. Então o Goiás, na minha opinião, não mereceu virar esse jogo, e de novo ele saiu atrás do placar, uma estatística que vem se repetindo, tá? Então, na minha opinião, o Goiás a gente tem que anotar com carinho, porque é uma equipe que criação de jogada tá difícil. Ah, ganhou do líder, ganhou, mas aí é aquela coisa, ganha numa bola aérea, ganha numa bola rebatida. Nesse jogo especificamente, o Goiás não jogou nada, falta muita criação para a equipe, e você perder ponto para o Curitiba é prejudicial, porque é um jogo de 6 pontos, tá? Então isso foi isso que eu vi do dia de ontem. A gente tinha nos jogos extras a grande dificuldade que o Xangai Port ia ter contra o Shandong Luneng, né? Antigo Shandong Luneng, que agora até me esqueci como que se chama, acho que é Xangai... Puta, é Xangai não, é Shandong alguma coisa, mas enfim, é o Shandong Luneng antigo. Teve dificuldade, saiu atrás do placar, depois empatou. Isso aqui já era imaginável. Os outros dois jogos, o grande favorito aqui venceu de virada e o Benjin venceu
o Chengdu. Eu acho que é assim que se fala. São nomes diferentes no Flash Score, no Radar, no SofaScore. Mas enfim. O jogo do Vikingu foi adiado. O jogo de Copa da semifinal. Não sei quando vai ser jogado, tá? Tivemos o Botafogo de Ribeirão contra o Guarani. Não sei se foi um jogo tão bom. Estatisticamente falando, parece que teve muito mais contundência aqui nas criações do Botafogo, mas eu não acompanhei esse jogo, tá? Então fechamos os nossos jogos separados. Aqui eu vou preencher. O Mirassol perdeu de 1-0, então foi um prejuízo cheio aqui pra gente. De menos uma unidade. O News Old Boys ficou 2-2. Então a gente teve meio prejuízo. Onde é que tá aqui, ó? Eu vou copiar de uma vez. Meio prejuízo. E a gente teve o over 1,5 no Goiás com o Curitiba. O jogo ficou 1-2. Foi um lucro de 0,40. Lembrando que eu estou anotando as cotações que estavam pré-live quando a gente fez o planejamento. Deve ter gente que entrou e pegou esse over 1,5 bem mais alto, ou ambas marcam que estava a 2 e pagaria muito mais, tá? No geral, ontem, 0,67 de unidade negativa, tá? Das entradas, eu acho que eu me arrependo um pouquinho do Gimnasia, aliás, do News Old Boys. Eu acho que faltou contundência para o News. Não sei se é uma equipe que eu voltaria a pegar alguma coisa a favor. Achei tranquilo o do Mirassol, tá? Era um jogo que tendia ou a empate ou a vitória do Mirassol. Foram esses jogos. Agora vamos fazer um pouquinho de anotação. Eu já fiz algumas anotações aqui do Galo. Dificuldade / desleixo defensivo, principalmente quando está à frente do placar. E agora eu vou fazer uma anotação do Goiás, que também é uma equipe que a gente pode fazer no futuro. Eu não sei se eu traria essa anotação só para dentro de casa, tá? Mas realmente, aqui eu uso o Notion, tá, gente? Chama NO, chama assim, ó, Notion. É um aplicativo gratuito. É tipo um caderninho, vai. Eu sou de anotar, tá, na mão. Eu tenho meus cadernos. Eu sou muito de caneta e anotação. Mas como aqui a gente tá fazendo juntos, eu não posso passar minha anotação para vocês, vou fazer aqui, tá? Dificuldade na criação de jogadas. Falta de um meia criativo. Excesso de jogadas pelo alto. Eu acho que foram isso. Eu não vou criticar tanto a defesa, porque aí o Goiás estava numa fase meio que desesperada tentando recuperar o placar, tá? E aqui, eu acho que a gente pode lembrar, caso a gente esqueça, tendência a sofrer gols primeiro. Isso é uma coisa importante, tá? Porque, principalmente você que é trade, mesmo que o Goiás esteja na frente, ou esteja melhor em campo, ele tem uma tendência muito grande a sofrer gols primeiro, tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma aposta, alguma coisa assim, num trade, eu gosto de vir aqui fazer as anotações. Durante a temporada europeia, isso aqui fica lotado, porque eu vou... E aí, caso a equipe melhore, eu volto aqui e tento escrever alguma outra coisa para eu poder me lembrar. Eu não... pensa bem. Trabalhar uma quantidade enorme de campeonato, a gente obviamente vai acabar esquecendo de alguma coisa, tá? Do Mirassol, acho que aqui a gente pode anotar também do campeonato argentino. Vou colocar aqui a Argentina. Primeira divisão. Eu acho que a gente podia colocar sobre o News. News, acho que é com 2 S. Acho que é assim. News, acho que é isso. News. Ah, tá. É isso mesmo. Tem só um negocinho aqui. E aí é o seguinte. A minha crítica ao News foi... Não era isso aqui. A minha crítica ao News era em relação à criação. Falta de agressividade e de imposição de jogo. Não é uma crítica, tá? Mas é um alerta. Então eu vou deixar
amarelo. Não é uma coisa que, vamos dizer assim, me impediria de apostar na equipe, mas me faria repensar, e isso é importante, tá? Eu acho que é o suficiente pra gente. Então, é isso. Amanhã temos Lanús e Vélez e Bahia e Grêmio na Copa do Brasil. Amanhã não, hoje no caso, mas falaremos amanhã. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Muito provavelmente gravarei à noite, porque vou fazer uma viagem aqui numa cidade vizinha, mas estaremos juntos, mesmo que eu leve o notebook. Tá bom? Obrigado pela companhia. Me conta como é que foi seu dia, como que foi o teu trabalho, principalmente. Tô curioso para saber no jogo do Goiás. O jogo do Goiás foi um jogo ali de várias emoções, né? Um trader ali dentro daquele jogo ia ter bastante pé atrás. Não sei se você fez o jogo do Nils, jogo do Elfsborg. Comenta aqui embaixo pra gente ir aprendendo juntos. Tô gostando de ver vocês mandando comentários aqui embaixo, tô olhando todos. Muito legal mesmo de ver essa interação de vocês. É uma pena que o YouTube não oferece formas de pagamento, de cobrança de Pix, para facilitar que tenham mais pessoas aqui dentro pra gente trocar ideia. Mas eu vou pensar numa possibilidade de talvez levar vocês para um Discord, pra gente trocar ideia de outras maneiras. Vocês vão me dando ideia aí que eu vou tentando. Eu não sou um cara muito tecnológico, tá? Eu tô aprendendo, mas a gente vai fazendo juntos. Grandíssimo abraço, fica com Deus e até amanhã.